Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre o manejo básico de vias aéreas, relembrando a anatomia básica das vias aéreas, divididas em superiores e inferiores. Na via superior tem a cavidade nasal, a faringe, subdividida em oro e nasofaringe, a região da laringe. Já nas vias aéreas inferiores eu tenho traqueia, brônquios principais direito e esquerdo, brônquilos terminais e os alvéolos. O processo de hematose é um processo que consiste na oxigenação celular oxigenação sanguínea, na verdade, através do processo de difusão facilitada por gradiente de concentração. Então, na parede alveolar, eu tenho capilares alveolares que trazem o sangue rico em CO2, que já foi utilizado em processos metabólicos. Esse sangue rico em O2, esse CO2 acaba saindo e o O2 acaba se agregando à hemoglobina, oxigenando o sangue assim, retornando para o coração para que seja bombeado novamente. Processo de neuroregulação da respiração. A ponte e o bulbo cerebral comandam o centro respiratório, que está localizado no cérebro. O objetivo principal desse controle é a regulação da inspiração e da expiração. O dióxido de carbono, o oxigênio e o pH são fatores que influenciam na neuroregulação da respiração. A neuroregulação estimula a musculatura respiratória para modificar a frequência e a profundidade da ventilação, conforme necessário. Então, a neuroregulação ela pode aumentar ou diminuir a frequência e a profundidade da respiração de acordo com esses três fatores: o nível de dióxido de carbono, o nível de oxigênio e o pH sanguíneo. O principal condutor da ventilação é o nível de dióxido de carbono, CO2. Então, o nosso regulador primário é o CO2, o PCO2, na verdade, a pressão, e o secundário é o nível de PO2, de oxigênio. Os volumes ventilatórios, destacamos aí o volume corrente, que é o volume que um jovem adulto de aproximadamente 80 kg, é o volume que vai entrar e sair do trato respiratório. Temos também o volume de reserva inspiratória, que seria a capacidade máxima, o volume residual e o volume de reserva expiratória. A organização dos equipamentos de vias aéreas, a gente destaca que são equipamentos que podem apresentar defeitos subitamente, então eles devem ser testados, verificados e organizados diariamente no início de cada plantão. O manejo básico de vias aéreas é realizado em todos os pacientes que possuem alteração do nível de consciência, seja um rebaixamento ou seja inconsciência. Temos as técnicas manuais, que seria a hiperextensão em casos clínicos e a elevação de mandíbula em casos traumáticos. Técnicas mecânicas, o uso da cânula orofaringe, a cânula nasofaringe e a aspiração. A ventilação por pressão positiva, a ventilação assistida, é realizada em pacientes com padrão respiratório ineficaz, ou uma ventilação muito rápida ou muito devagar, ou pacientes que não respiram, em apneia. Utilizamos o dispositivo bolsa, válvula, máscara, o BVM, com fluxo de oxigênio de 15 litros por minuto, ou também a máscara pocket, a máscara de bolso. A administração de oxigênio é realizada em pacientes com padrão respiratório eficaz, porém que necessitam de administração de oxigênio por conta de uma hipoxemia. Pode ser administrado através de cateter nasal, com fluxo de até 6 litros por minuto, ou máscara não inalante com reservatório, com fluxo mínimo de 10 e no máximo de 15 litros por minuto. A administração de oxigênio em pacientes DPOC, na qual a doença pulmonar obstrutiva crônica, o condutor principal é o de oxigênio, é a concentração de oxigênio. Então, o doente ele só respira porque o nível de oxigênio ele é diminuído, causando assim o estímulo. Se eu administro muito oxigênio em alta concentração por muito tempo, ele pode sofrer uma parada respiratória, uma apneia por narcose de oxigênio. Então, sempre que eu administro oxigênio em pacientes de DPOC, eu estou preparado para ventilar ele caso ele pare de respirar. A avaliação da respiração, frequência normal em adultos é de 12 a 20 incursões por minuto, em crianças de 15 a 30 incursões por minuto, em bebês de 25 a 50 incursões por minuto. Ritmo, se é um ritmo regular ou irregular.
a qualidade da ventilação, através da ausculta, se os murmúrios são presentes e iguais bilateralmente, a expansão bilateral e o esforço mínimo para ventilar. E a profundidade, que seria o volume total, se é uma ventilação profunda ou superficial. A cianose, que é observada nas mucosas e nas extremidades, é uma coloração arroxeada e está intimamente ligada com a ineficácia da ventilação, da oxigenação sanguínea. Nesses casos, essa coloração se dá pelo acúmulo de CO2 na corrente sanguínea. Terminologia básica: a apneia seria a parada respiratória, dispneia a dificuldade para respirar, taquipneia é uma frequência respiratória aumentada, bradipneia é uma frequência respiratória diminuída, hipoxemia seria a baixa concentração de oxigênio no sangue, a PO2, e a hipóxia seria a baixa disponibilidade de oxigênio tecidual para o metabolismo. O oxímetro, ele é uma ferramenta não invasiva para mensurar a taxa de saturação de oxigênio no sangue. Ele deve ser usado como uma ferramenta auxiliar na avaliação. Ele não é parâmetro norteador, e sim auxiliar. E não deve ser utilizado para verificar a frequência de pulso. Ventilação ruidosa, nós temos basicamente 3 apresentações. O ronco, que é comum em pacientes com queda de língua ou obstrução por corpo estranho. O gorgolejo, que é comum em pacientes com obstrução por secreção. O estridor, que é comum em pacientes com estreitamento das vias aéreas, seja por anafilaxia ou queimadura. A dispneia, dificuldade respiratória, é a dificuldade para ventilar, causa agitação no paciente, uso da musculatura acessória, retração dos músculos do pescoço, batimento de asa do nariz em crianças principalmente, cianose, que é a coloração arroxeada nas extremidades da mucosa, e elevação da frequência respiratória de pulso com um mecanismo compensatório. Insuficiência respiratória aguda, os mesmos sinais da dispneia, na qual eu tenho menos que 8 incursões por minuto ou mais que 24 incursões por minuto, isso no adulto. São pacientes críticos que podem apresentar rebaixamento do nível de consciência. E a parada respiratória, a apneia, que é a ausência dos movimentos ventilatórios, chamamos de drive. Essa condição pode evoluir rapidamente para a PCR, a parada cardiorrespiratória, devido à hipóxia severa. Diversas condições podem levar à apneia, tais como traumatismo craniano, acidente vascular encefálico, intoxicação por substâncias, entre outros. A abertura das vias aéreas, eu utilizo a técnica dos dedos cruzados para fazer a inspeção, a abertura da cavidade oral, a manobra de hiperextensão em casos clínicos, a manobra de elevação da mandíbula em casos de suspeita de trauma na coluna cervical e a sucção para a aspiração de secreção do sangue. Essa é a obstrução mais comum em pacientes inconscientes ou subconscientes, na qual a língua sofre de hipotonia e acaba caindo na parede posterior da região ali da orofaringe, obstruindo a passagem de ar. A manobra de hiperextensão permite que essa obstrução seja tratada temporariamente até a inserção de um dispositivo. Em casos de trauma, eu não realizo o movimento, a manobra de hiperextensão, e sim a manobra de elevação de mandíbula, que movimenta muito menos a coluna cervical. Os equipamentos de sucção, nós temos alguns tipos de aspirador: o aspirador manual, o aspirador de vácuo na rede de gases e o aspirador elétrico. E alguns tipos de catéter. Temos o catéter rígido e flexível. O rígido, normalmente utilizado para aspirar a cavidade oral, o flexível, a cavidade nasal, da nasofaringe. Tempo de sucção: a gente não deve aspirar mais que 15 segundos no adulto, mais que 10 segundos na criança e mais que 5 segundos no bebê. E a gente recomenda sempre que possível lateralizar o paciente para remover mais rapidamente as secreções. Posição de recuperação. Os dispositivos auxiliares para o manejo de vias aéreas, nós temos a cânula orofaríngea. Ela é indicada em pacientes inconscientes que não podem ter nenhum tipo de reflexo. Ou seja, a contraindicação é qualquer paciente que tenha reflexo.
Já a cânula nasofaríngea, ela é mais maleável, ela é de silicone, ela é lubrificada para sua inserção e ela pode ser utilizada em pacientes inconscientes ou subconscientes, aqueles pacientes que possuem o rebaixamento de nível de consciência, mas ainda possuem algum tipo de reflexo. A mensuração, a gente destaca que todo dispositivo ele tem que ser medido antes da aplicação. Então, no caso da cânula orofaríngea, eu vou mensurar da comissura labial ao lóbulo da orelha e fazer a inserção no adulto de forma invertida. Então, eu faço a forma invertida, introduzo na cavidade oral, quando eu toco o palato mole, eu faço o giro de 180 graus, evitando assim que eu empurre a língua e obstrua mais ainda esta via aérea. Cânula nasofaríngea, eu faço a minha mensuração da asa do nariz ao lóbulo da orelha, lubrifico ela com lubrificante hidrossolúvel e depois faço a aplicação em uma das narinas, seguindo o posicionamento da própria cânula. Caso eu sinta resistência, eu removo e tento aplicar na outra narina, muito comum em desvio de septo nasal. Ventilação assistida, ela tem uma frequência de uma ventilação a cada 6 segundos no adulto e uma ventilação a cada 3 segundos, uma a cada 3 na criança. Eu observo sempre a expansão do paciente para observar a qualidade da minha ventilação. Eu aplico ventilações em fluxo laminar com duração de 1 segundo, evitando assim a distensão gástrica e mantenho a saturação do meu paciente acima de 94%. É contraindicado hiperventilar esses pacientes. Técnica de ventilação, eu posso usar a ventilação boca-máscara, com a máscara pocket, a técnica do uso do BVM com um socorrista, na qual uma mão faz um C e um E e mantém a fixação da máscara e a abertura das vias aéreas, e a técnica com 2 socorristas, na qual um socorrista faz a fixação e abertura das vias aéreas com as 2 mãos e o outro faz a ventilação pressionando a bolsa. Dispositivo manual bolsa válvula máscara, dispositivo BVM, ele é composto por uma bolsa autoinflável, uma válvula unidirecional e uma de pressão de pico, uma máscara facial, um reservatório e um extensor. Possui basicamente 3 apresentações: apresentação adulto, criança e neonato. Adulto possui um volume na sua bolsa de cerca de 1.500 ml, seria 3 vezes mais do que necessário para ventilar um adulto. Da criança, cerca de 500 ml, cerca de 3 vezes mais também do que necessário para ventilar uma criança. E o neonato, cerca de 150 a 200 ml, que seria também cerca de 3 vezes mais o volume necessário. Dificuldades no uso do dispositivo BVM. Eu sempre faço o reposicionamento da cabeça, reposiciono a máscara na face do paciente, sempre na posição nariz-boca. Vou revisar se não há nenhuma obstrução na via aérea, por queda de língua, por exemplo, e sempre que possível utilizo uma cânula oro ou nasofaríngea para facilitar a ventilação. A oxigenoterapia, o oxigênio medicinal é um medicamento, deve ser utilizado sempre com critérios. Eu possuo alguns dispositivos e suas respectivas frações respiratórias de oxigênio. O catéter nasal, com um fluxo de 1 a 6 litros por minuto, ele pode fornecer de 24 a 44% de FO2. Já a máscara não reinalante, com um fluxo de 15 litros por minuto, fornece cerca de 90% de FO2. A máscara pocket de 6 a 10 litros fornece cerca de 35 a 60%. E o dispositivo bolsa válvula máscara, sempre com 15 litros, eu forneço até 100% de oxigênio a pressão positiva. Os cilindros de oxigênio, eles podem ser em aço ou alumínio. Eu tenho 3 principais tamanhos no pré-hospitalar, que seriam os de 3, 4 e 5 litros. O oxigênio medicinal está sob alta pressão dentro do cilindro e sempre eu devo posicionar o cilindro deitado a fim de evitar quedas, danos e acidentes. Cilindro sempre deitado no atendimento pré-hospitalar. O cilindro é composto pelo cilindro e uma válvula do cilindro. Acoplado a essa válvula eu tenho um manômetro regulador de pressão, que possui um manômetro indicando a pressão interna do cilindro. E o fluxômetro, que é acoplado a esse manômetro, que é o dispositivo que nós iremos regular o fluxo de oxigênio para o paciente. O umidificador ele se conecta ao fluxômetro. Vale ressaltar que não é recomendado o uso rotineiro do umidificador no pré-hospitalar, principalmente nos cilindros portáteis.
os dois principais dispositivos, o catéter nasal tipo óculos e a máscara não reinalante com reservatório. E essa foi a aula de hoje.